eu já tinha pregado essa mensagem lá no Novo Horizonte, um tempo atrás. Caminhos de bênçãos. O que te falta para você ser feliz e ter uma vida abençoada? Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos encontrar a felicidade. E cada um de nós busca de uma forma diferente encontrar o caminho que nos conduz à felicidade. Mas no livro dos Salmos é considerado o livro de sabedoria de Deus. Em mais de 20 capítulos encontra-se a expressão bem-aventurado ou felizes aqueles. E essa expressão, e assim, exatamente o capítulo 1 dos Salmos, né? Ela começa com essa expressão. O salmista não só lançou a ideia, mas ele também explica, justifica e demonstra como a pessoa pode ser feliz e abençoada por Deus. E isso não é só um sentimento de momento, ou uma pequena sensação, mas é sim um caminho, um processo que leva a uma transformação importante e duradoura. É uma experiência resultante de um bom relacionamento com Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler do verso de 1 ao 3. Amém? Aqui nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse salmo primeiro, ele nos apresenta 3 motivos que eu considero assim, motivos para descartar. O salmista nos mostra três coisas negativas que precisamos evitar, eliminar e corrigir em nossa caminhada com Jesus. Ele começa: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Na frase andar no conselho dos ímpios, nos diz que nós não devemos aceitar sugestões, nem copiar dos ímpios, ainda que por acaso procedimentos impróprios e inadequados para quem deseja ser feliz ou abençoado por Deus. Então esse é o primeiro princípio. Não andar no conselho dos ímpios. Não ouvir sugestões de qualquer tipo de pessoa. Nós sabemos que muitas das vezes na igreja, quando nós somos cristãos, lá fora a gente ouve muito isso, né? Questionamentos sobre a nossa fé. E nós temos que tomar o cuidado para que não deixar com que esse tipo de pessoa nos influencie, traga influências negativas para a nossa vida. Na segunda, ele fala, segunda frase, essa influência sutil, quando ele fala ali, não se deter no caminho dos pecadores, quer dizer que aquela influência sutil que começou com um conselho, já começou a se repetir, e pode nos levar a parar, nos deter, né, nesses caminhos. E aqui já conquistou a atenção, já te conquistou a sua atenção,
Você não só ouviu o conselho, mas você já está aderindo àquela pessoa que lhe aconselhou, às vezes um conselho que você não deveria seguir. Ali fala que nós já estamos interessados, agradamos, passamos a escolher esse caminho, de maneira talvez inconsciente, mas continuada. Quer dizer, a gente ouviu um conselho, agradou daquele conselho, achou interessante, a gente vai ali, a gente passa a voltar a se ter com aquela pessoa, ou às vezes quando a gente deveria, né, como se diz, repreender e evitar ao máximo esses caminhos. Já na terceira frase, que é não se assentar na roda de escarnecedores. Aqui fala que nós já estamos, quando você ouviu o conselho dos ímpios, se deteve nos seus caminhos, aqui nós já estamos entregue. Nós já, aquela influência, aquele conselho, né, que foi sutil, que despertou o nosso interesse, ele já passa a fazer parte. E nós passamos a fazer parte daquela roda. Nós passamos de influenciado para influenciador. Nós já estamos acostumados ali a viver naquele ambiente, nós já agradamos daquele ambiente negativo. E nós já, com esse costume, nós já passamos a influenciar as pessoas, a escarnecer. Foi assim que os fariseus fizeram com Jesus, né? Escarneceram bastante de Jesus. E nós precisamos evitar, tomar cuidado para nós não nos determos nesses caminhos. Temos que ter cuidado com sugestões, dicas, influências e ideias que nos afastem de Deus. É através dos nossos sentidos que as tentações nos assaltam. Por isso, viver, ouvir, contemplar, alimentar o que nos influencia para o bem ou para o mal pode ter consequências perigosas. Então, nós devemos evitar qualquer tipo de influência, de dicas, de sugestões que nos afastem do nosso caminho, que nos tire do caminho que nós queremos seguir, que é estar sempre no caminho de Deus, estar sempre com Jesus. E nós sabemos que para nós que somos, isso não é diferente. A gente às vezes ouve lá fora muitas sugestões, às vezes até dentro da igreja mesmo, coisas que poderiam nos afastar do caminho, que nós possamos ter sabedoria, né, para que nós possamos evitar. Já na segunda parte, nos versos 2 e 3, são apresentados já os caminhos que nós devemos usar para continuarmos nos caminhos de Deus. Nos versos 2 e 3 é apresentado aspectos positivos em 3 movimentos sucessivos, que preenchem a vida e dá sentido à existência de quem escolhe ser fiel a Deus. E ali nós lemos que no verso 2, fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Prazer na lei do Senhor. Depois de nos mostrar o que devemos evitar ou esvaziar de nossas vidas, vem o que deve preencher a nossa vida. E começa falando de prazer. O que te traz prazer? O que deve nos dar prazer? Às vezes, essa semana passada, a gente estava fazendo os 10 dias de oração, né? E ali foi falar de exercício físico, de alimentação. E muitas vezes a gente ouve pessoas falando que o exercício físico nos dá prazer, depende do tipo de alimentação, nos dá prazer. Parece que principalmente as coisas mais ruins, né, que são mais prazerosas. Mas o que tem preenchido a sua vida? O que tem na palavra de Deus te dado prazer? Aqui o salmista diz que antes o nosso prazer deve ser estar na lei do Senhor. Aquilo que tanto buscamos, que é o prazer, né? Muitas vezes está em formas poluídas pelo pecado. Mas o prazer que aqui no Salmo é apresentado é na lei de Deus.
O nosso prazer tem de estar em toda a instrução que vem de Deus. Devemos aceitar e nos submeter à orientação divina. Esse é o primeiro passo para uma vida feliz e abençoada e cheia de esperança. Meditar na lei, de dia e de noite. O que é meditar? O que vocês entendem por meditar? Quando nós olhamos a meditação oriental, o objetivo da meditação oriental, o que é? Se esvaziar, não é? Você esvazie sua mente. Você para, pensa, e vamos esvaziar a nossa mente. Mas a meditação aqui, ela tem um objetivo contrário. Ela vem falando para nós encher a nossa mente. Mas encher a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus. Encher a nossa mente com a lei de Deus. Quando nós buscamos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, traz um significado completamente diferente sobre meditar. E isso não significa só acumular conhecimentos ou informações, decorar versículos, passagens da Bíblia, não. Nossa meditação deve ser a contemplação da vida de Cristo, para desenvolvermos um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Isso que nós devemos meditar, parar, passar tempo, observando, meditando nas palavras de Jesus. E por que nós deveríamos meditar mais nas palavras de Jesus na cruz de Cristo? Porque é ali, irmãos, que nós vamos entender um pouquinho desse conflito, que a gente está estudando aí na lição. Muitas das vezes a gente não entende. Por que o mal existe? Por que existe ainda tanto sofrimento? Tanto para nós que somos cristãos, que às vezes somos devotos, somos fiéis, quanto para aquelas pessoas que estão lá fora, que são infiéis. Por que ainda existe tanto sofrimento? Nós só podemos entender quando nós passamos tempo meditando na cruz de Cristo, meditando no sofrimento que Jesus passou. Aí é que nós podemos entender, começar a entender o que nós hoje estamos vivendo aqui. Aí nós vemos que nesses dois primeiros ações, prazer e meditar na lei do Senhor, devem ser iniciativa nossa. Isso é uma decisão que nós devemos tomar, de buscar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Nós devemos cooperar. Mas já na terceira ideia, uma árvore plantada, está aí no verso 3, fala que esse homem que busca a felicidade, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Como nós podemos entender isso? Essa ação, ela já não é dependente nossa. Diz que é uma ação, indica que se trata de uma ação divina, ou seja, é uma obra do Espírito Santo. Porque a palavra usada aqui no original, para falar essa árvore plantada, é chatu, que significa transplantada. O que nos dá uma ideia de que essa árvore não nasceu na beira de águas correntes. Mas alguém foi ali, pegou ela, que estava num lugar inóspito, desprovido de bênçãos, de ajuda, de água, um lugar seco, e trouxe ela agora e plantou na corrente de águas, perto de corrente de águas. Por que essa árvore foi ali plantada? Essa árvore foi plantada para que ela pudesse usufruir do conforto, usufruir das melhores condições para produzir frutos em abundância. E assim como essa árvore, que saiu de um lugar inóspito, sem conforto, e foi transplantada junto à corrente de águas, Deus também, irmãos, nos tirou do caminho do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda de escarnecedores, para nos colocar aos pés da cruz, para que aqui nos pés da cruz de Jesus, nós pudéssemos encontrar paz, irmãos, encontrar a verdadeira felicidade. Na verdade, como essa árvore foi transplantada, assim também nós
nós somos também enxertados. Lá em João 5,15. Vamos lá no capítulo, no livro de João, no capítulo 15, no verso 5. João 15. João 15, verso 5, nos diz assim, ó: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, assim como essa árvore foi transplantada, assim somos nós ao pé da cruz. Nós somos enxertados na videira que é Jesus. Se nós estivermos em Cristo, somente em Cristo nós podemos dar bons frutos. Somente em Cristo é que nós vamos nos frutificar. E o que é dar frutos? Como nós podemos entender? O que vocês entendem por dar frutos? Quais são os frutos do cristão? Quais frutos nós devemos produzir? Nós devemos ser verdadeiros testemunhos de Jesus. O fruto que nós damos é produzir na nossa vida aquilo que Jesus fez por nós. E às vezes a gente vê que nós temos dificuldade de testemunhar. Eu observei isso na semana passada, quando eu contei aqui na quarta-feira, pedindo oração por um amigo meu. E eu estava lá em Furnas, tinha acabado de sair daqui no culto no sábado, minha família estava toda lá em Furnas, e eu recebi um telefonema, onde ele me ligou dizendo que estava prestes a cometer suicídio. E esse meu amigo, ele mora sozinho. É uma pessoa que não tem nada, irmãos, e passou 1 ano e 4 meses sem beber, e voltou a beber há pouco tempo. E no sábado eu tinha acabado de chegar lá na roça, sair daqui da igreja, minha família estava tudo lá. Na hora que nós cheguei lá, eu recebi esse telefonema. E ele falando para me ajudar ele, me ajuda, que estava com vontade de suicidar, de tirar a vida, que onde ele estava tinha um fio pendurado, ele ia pendurar nele. E eu fui conversando com ele, tentando convencer ele, pedindo ele para sair da casa dele e descer lá para o posto, que lá conversar lá no posto com os meninos, com os nossos colegas lá. Mas ele falou: não, eu vou suicidar. Eu falei com ele naquele momento, só me veio na mente isso. Falei: aguarda aí que eu estou chegando aí. E meu menino escutou, pegou a chave do carro e nós viemos. Aí eu vim, peguei ele e levei para o hospital. Deixei ele lá no hospital, ele ficou lá até 7 horas da noite. E graças a Deus, irmãos, conseguimos evitar, eu consegui naquele momento evitar. Mas não foi por mim isso. Eu estou falando, é um testemunho que às vezes é difícil. Porque eu estava hesitando em contar isso. Estava hesitando, com medo de estar me exaltando. Mas na verdade não foi eu que tomei essa decisão. Porque naquele momento, quando eu falei que ia vir, uma das minhas filhas até falou: para que você foi atender esse telefone? Aí meu menino foi e falou uma coisa, sabe? Falou com ela assim: deixa de ser insensível. Deixa de ser insensível. Então, às vezes, a gente, mesmo estando na igreja, a gente se torna insensível. A gente nos preocupa com nós mesmos. E, às vezes, é preciso testemunhar. Não para querer contar vantagem, não é vantagem nenhuma. Mas é o testemunho que vai fazer com que outras pessoas se movam. Outras pessoas tenham coragem de entregar e de vir aqui na frente e contar o seu testemunho. Porque eu tenho certeza que Deus tem agido no nosso meio. Tem feito muitas coisas no nosso meio, na nossa vida. E muitas das vezes nós guardamos isso conosco mesmo, justamente por causa disso. Com medo de estar nos exaltando. Mas é necessário nós testemunharmos, nós falarmos de quando Deus age através de nós.
de quando Deus age na nossa vida, que nós conseguimos ajudar uma outra pessoa, conseguimos ajudar um irmão, conseguimos levar uma palavra de conforto, sabe? E essas ações, é nesses momentos que Deus aparece. E é Ele que tem que aparecer e não nós. Mas se nós nos calarmos, se nós ficarmos quietos, isso não vai acontecer. Às vezes é preciso parecer que você está aparecendo, mas não é você que aparece, porque essa ação não partiu de mim. Eu poderia ter muito bem não ter atendido aquele telefonema, poderia ter ignorado, mas naquele momento Deus me tocou. Eu tive a sensibilidade de sair lá da roça, deixar tudo lá e vir aqui na cidade. Que isso possa acontecer mais vezes, sabe? No nosso meio. Que quando tivermos oportunidade, que Deus nos tocar, Deus falar conosco, nós ouvirmos a voz de Deus, nós não negligenciarmos a voz de Deus. Porque Deus nos fala às vezes e nós negligenciamos. Deus às vezes fala conosco e nós não temos a sensibilidade de ouvir, de estender a mão, de deixar que Deus nos use. E isso é um problema. Esses dois primeiras ações, né, como eu disse, prazer e meditar, exige de nós, irmãos, uma decisão, uma cooperação. Mas quando fala da árvore transplantada, eu já disse que é uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo. Que conta-se uma história de uma árvore, ela é chamada de árvore pando. Ela existe lá nas proximidades do lago Fish, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Diz que ali existe um bosque de álamo com cerca de 40 mil árvores. E essas árvores se reproduzem por meio de sua semente, mas também de suas raízes, que brotam e formam novas árvores. Os cientistas descobriram que todas as 40 mil árvores têm a mesma genética e todas as raízes estão interconectadas. Ou seja, constitui uma só árvore. Por isso é chamada de pando, que no latim significa eu me espalho. Esse é o maior organismo vivo do mundo, pesando cerca de 13 milhões de toneladas. E assim não é diferente com a igreja. A igreja também é um dos maiores organismos vivos. Nós teríamos que estar todos conectados com quem? Com Cristo. Esse é o maior organismo. É muito maior do que as árvores desse bosque. Tenho certeza que no mundo existe muito mais adventistas do que essas 40 mil árvores. Sem contar nas outras unidades cristãs que nós temos. Então a igreja, na verdade, é o maior organismo vivo. E nós temos que estar conectados com Cristo. Nós devemos estar sempre conectados na videira. Porque sem estarmos conectados na videira, é impossível que nós possamos produzir frutos. E como que nós nos mantemos conectados em Cristo? É meditando na palavra de Deus. É buscando. É saindo do conselho, dos caminhos dos ímpios, do conselho dos pecadores. Não assentando em roda de escarnecedores. É só assim que nós vamos conseguir evitar e estarmos conectados com a videira. É meditando na sua palavra, é passar tempo firme com a palavra de Deus na mão, fazendo a lição da escola sabatina, tendo prazer de estar aqui como nós estamos hoje. Eu até imaginei que teríamos ainda menos gente aqui do que nós temos hoje. Mas graças a Deus nós fomos movidos e aqui estamos. E que amanhã possa ser do mesmo jeito, irmãos. Hoje, nós somos como essa árvore, transplantada junto à corrente das águas, firmemente enraizadas em Cristo, dando muito frutos e se expandindo pelo mundo todo para a sua glória. A chave, irmãos, para que nós possamos
levar esse Cristo, testemunhar de Jesus, está no prazer na lei do Senhor, em meditar, se envolver com Cristo, buscar na cruz de Cristo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, nos envolver, passar tempo meditando. Quanto tempo passa que você não medita na cruz de Cristo? Não medita no sofrimento, no sacrifício que Jesus fez por nós? Às vezes é até difícil aqui na nossa igreja, nós vemos uma pregação cristocêntrica, onde se faz de Cristo o centro da nossa pregação, onde se faz de Cristo o centro da nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos atrair a atenção quando nós falamos de Jesus. Muitas vezes quando nós vamos preparar uma pregação, nós pensamos o que nós vamos levar. E muitas das vezes nós conseguimos atrair a atenção das pessoas quando nós falamos de nós mesmos, quando nós falamos de Ellen White, quando nós falamos de várias coisas. Mas dificilmente nós atraímos a atenção das pessoas falando de Jesus, falando da cruz, falando da morte, da ressurreição de Jesus. Parece que quando nós vamos trazer, somos chamados a pregar, nós temos vários livros de Ellen White, e nesses livros temos várias coisas, e ali nós conseguimos atrair a atenção das pessoas, mas se nós pararmos para pensar, nós não falamos muito de Jesus na nossa igreja, nós não falamos muito da cruz de Cristo, nós não somos ensinados a permanecer diante da cruz, nós temos dificuldade de pregar sobre a cruz de Cristo, de pregar sobre, parece que isso se torna já algo que todo mundo sabe, mas é uma mensagem que é sempre nova. A cruz de Cristo, ela não pode ser deixada de lado. A morte de Cristo não pode ser deixada de lado, porque é o único meio, irmãos, que nós vamos obter a felicidade. É o único meio que o cristão, que a pessoa pode encontrar ser feliz. É quando ela entende a cruz de Cristo, é quando ela entende o sacrifício de Cristo, é quando ela entende que Cristo não só morreu, mas que Ele desceu do céu, deixou a sua zona de conforto e veio aqui estar no nosso meio. É quando ela entende que Jesus passou aqui 33 anos oculto, escondidos, irmãos. Jesus foi aparecer já quase com 30 anos. Que Jesus foi aparecer. Onde estava quando Ele era jovem? O que Jesus fazia quando Ele era jovem? Porque o que nós fazemos? O que nós estamos fazendo? Muitas das vezes nós gostamos de aparecer. Nós queremos, essa é a idade que nós temos para aparecer. Mas Jesus permaneceu oculto. Mas quando Ele apareceu para fazer aquilo que Deus determinou. Assim deve ser a nossa vida. Assim devemos nós estar aqui na presença de Jesus. Vim aqui buscar aquilo que Deus tem para nós, tem determinado para nós. Será que nós já sabemos o que Deus tem determinado para nós? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos um testemunho do que Ele tem feito na nossa vida, de como nós podemos passar aqui, apesar de vários sofrimentos, de tanto sofrimento, de momentos difíceis, mas que na presença de Deus ainda podemos ser felizes. Que nós possamos, irmãos, frutificar, e esses frutos é o testemunho daquilo que nós temos produzido lá fora. Quando nós conhecemos e sentimos Jesus na nossa vida, nós temos que transmitir esse Jesus. Nós temos que transmitir o que a cruz de Cristo faz na nossa vida. O perdão dos pecados, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos tirou lá de fora e onde Deus quer nos trazer. Que nós possamos dar frutos, porque no finalzinho do verso, lá do Salmos 1, estou acabando, obrigado. No finalzinho do verso 3, aqui nos diz:
O verso 3 inteiro nos diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que quer dizer essa folhagem não murcha? É a nossa vida, irmãos. Vocês lembram lá da passagem de Jesus com a figueira? Jesus olhou a figueira, ela estava bonita, cheia de folha. Mas o que ele chegou perto, o que aconteceu? Ali não tinha o quê? Não tinha frutos. E assim não deve ser a nossa vida. Se nós formos transplantados ao pé da cruz, à corrente de águas, e a nossa folhagem está bonita, nós temos que produzir frutos. Nós não podemos deixar que Jesus nos olhe e faça como fez com aquela figueira. Olha nós, sendo uma vida cheia de folha, bonita, vistosa, irmãos. Que é isso que muitas das vezes nós passamos a impressão. Quando nós saímos para a igreja, o que nós fazemos? Nós procuramos as nossas melhores roupas, nós procuramos nos vestir, mas que isso não seja só uma máscara. Que se Jesus chegar perto de nós, que nós possamos ter fruto para lhe oferecer. E quando as pessoas chegarem na nossa vida, nós possamos ter fruto. E o fruto é testemunhar de Jesus. É levar Jesus a essas pessoas que estão sofrendo, desacreditadas. Falar com ela: olha, não importa o que você fez, Jesus te ama, Jesus te perdoa. Tem muitas pessoas lá fora que não acreditam mais no perdão de Jesus. Tem muitas pessoas lá fora que estão assim. E é nós que temos que dar testemunho. É nós que temos que lançar para essas pessoas que o Jesus, a morte de Jesus lá atrás, na cruz, ainda vale hoje. O perdão que Jesus lançou lá atrás ainda é presente hoje. Que nós possamos dar esse testemunho verdadeiro da nossa vida. Para que assim como esse homem bem-aventurado, possamos dizer, né, que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Querido Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por esse momento que aqui passamos. Hoje estamos aqui, Senhor, em pequeno número, mas para te louvar, te bendizer e te adorar. Que o nosso culto, ó Pai, não tenha sido em vão, que seja um culto para Deus. Que cada um que aqui está, Senhor, tenha vindo prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Que as palavras que aqui foram ditas, Senhor, possam encontrar aconchego no coração de cada um que aqui está. Que nós possamos passar a testemunhar, ó Deus, de tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Que nós não venhamos ter vergonha, Senhor. Que nós não venhamos nos calar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos ser, Senhor, enxertados na videira verdadeira. E quando as pessoas nos olhar e ver-nos cheios de folho, vistoso, possam chegar perto de nós e encontrar frutos, Senhor. Que tudo, ó Pai, quanto nós fizermos em Cristo Jesus, possa ser bem sucedido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.